de ensinamento, tu tem, mas aí vem o cuidado, vem o carinho, vem o afeto. Sim, tu sim. encontra pessoas que te abraçam, dizem assim, tu é importante pra gente. Isso faz muita Sim. diferença. E ali tem muito disso, né? Todo mundo ali segue uma mesma pegada, uma mesma visão. E o gostoso ali é que todos que chegam seguem um processo. Então, ninguém consegue trazer um vício e implantar o vício ali ou contaminar. Porque, por exemplo, cada pessoa que chega ali, muitos vieram direto do mundo, muitos vieram de outras denominações, mas o interessante que eu achei, cara, é que qualquer coisa que venha de outro lugar de fora não consegue penetrar ali dentro. Por quê? Porque você passa por todo aquele processo. Quer dizer, não importa que você foi lá, não importa quem você era lá, isso não importa. O que importa é que você vai seguir um processo para iniciar uma jornada conosco em direção aos céus. Então, isso aqui para mim é fantástico, E cara. tem um ponto que eu sempre gosto de frisar, né? É referência. Se tu for ver toda a história de Jesus, ele sempre foi referência, mas ele fez questão de sempre deixar 12 discípulos como referência. Exatamente. Ou seja, a referência ela tem que ser replicada. E quando tu tá sozinho na vida com Deus sem referência, tu acaba perdendo o norte, porque tu sempre vai ser tendencioso a caminhar pro pecado, para um relaxamento natural. Agora, se tu tem uma referência, tu tá alinhado com pessoas que te levam a mais próximos de Jesus, isso te alinha. Então, eu encontro hoje, na Igreja das Nações, principalmente, referência. Pessoas que tu diga assim, se eu estar próximo dessa pessoa aqui, eu vou estar mais perto de Jesus, eu vou estar mais alinhado com Jesus. E isso é fundamental, porque no teu dia a dia, beleza, domingo tá tudo certo, sai do culto, cheio do Espírito Santo e aleluias, e vamos lá. E na segunda? E na terça? Exatamente. E na quarta? Então, esse movimento fundamental de ter pessoas próximas, de o pastor estar sempre próximo de ti, na quarta tem um GC para te voltar para o alinhamento, o teu discipulado, o teu devocional todos os dias, mas tu ter pessoas que te alinham, te deixam próximos do caminho é fundamental. Sem isso, é natural o desalinhamento. Exatamente. E eu acho que isso é fundamental mesmo. Exatamente. Assim, essa parte, assim, para mim, eu observei bastante e fui tratado em diversas áreas ali, justamente por causa disso, o processo. Logo quando eu cheguei ali, fomos encaminhados para o GC e tudo, mas logo em seguida entramos na essência. E ali na essência, você vai conseguir eliminar muitos vícios da sua vida, a sua visão vai ser muito mais ampla do que é realmente ser Cristo, porque você é tratado em diversas áreas. E por incrível que pareça, é uma igreja que se movimenta todos os dias, apesar de domingo é o dia que nós vamos celebrar. Exatamente. Essa parte eu acho muito massa, exatamente, cara. Assim, eu acho muito massa, cara. E é realmente celebração, né? A gente até costuma... muito tempo de igreja. Quando eu cheguei no batismo das nações, isso me impactou muito, porque o conceito de celebração, aquela paz, aquela alegria, o Espírito Santo se manifestando através da alegria, da celebração, todos nós celebrarmos juntos, em todos... Santa Ceia, a igreja super avivada, super feliz, alegre, isso te traz um renovo que é fantástico, assim. Às vezes, eu costumo até dizer, né, que eu tento segurar um pouco o meu entusiasmo, porque esse entusiasmo parece que a gente está tentando, com as pessoas, né? Parece que está tentando impor a nossa igreja para as pessoas, e não é natural. O nosso entusiasmo, a nossa felicidade realmente é natural. Exatamente. Não, essa parte assim, vou te falar, eu cheguei lá, eu era bem de boa, bem quietinho ali, centrado, mas, cara, depois eu comecei a fazer o quê? Depois eu comecei a me soltar. Hoje eu já vou naquelas dancinhas, já dou aquelas, entendeu? Hoje, pra mim, tudo isso é tranquilo e é de boa. Uhum. Mas antes não era, cara. Não era. Antes não era. Então, hoje, pra mim, é tudo muito de boa. Bom dia. Esse é o meu filho. Essa é a grande sacada de fazermos algo assim ao vivo. Mas é isso, cara. Então, pra mim, foi fantástico isso. Fantástico porque eu aprendi a servir a Deus de uma maneira bem mais descontraída, sem ter aquela questão de religioso ali, de tem que ser assim, não. Eu me solto. Hoje eu já me solto, presto minha adoração ali, celebro ali com alegria, porque na verdade é isso, cara. É isso. Por esse motivo que às vezes eu vejo que muitos jovens ali não conseguem ficar em outras denominações. Por quê? Porque falta isso. Falta esse... E o mundo oferece, só que sem Cristo.
Que ali é completamente diferente. Ali é com Cristo, né, cara? E a gente confunde, né? Eu acho que muitas vezes a gente confunde a igreja com um lugar parado, um lugar que vai estar todo mundo só com a mão levantada, quieto, sem abrir. Muito pelo contrário. A igreja, eu acho que é uma reunião de pessoas para relacionamento, onde ali a gente vai compartilhar da alegria de estar sendo salvo, de estar tendo a graça de Deus, de estar sendo cheio do Espírito Santo. Então não pode ser um lugar de tristeza, não pode ser um lugar de peso espiritual, não pode ser um lugar só de... Eu acho que vai ter os momentos de exortação, vai ter o momento de alinhamento. Para os homens, então, eu que eu diga. Não, nem se uma paulada na cabeça, não, né? Você é até meio torto, mas... Domingo a gente não leva muito porque é celebrar, mas... Não, domingo tu tá do lado da esposa, a gente divide um pouco, né? Um pouco de cada. Tu apoia um pouquinho, apoia um pouquinho. E faz parte. Eu costumo dizer, eu já disse para o Anderson, o Giovanni aqui, cara, o HQD... Não, eu vou te dizer, o pastor Rob guarda tudo pro HQD. Exatamente. A gente sai de lá até meio regalado, meio estralado. No dia da celebração, é tipo assim, aquele pai que dá aquela olhada assim, depois você vai ver. Pra mim, eu entendo meio que assim, de acordo com algumas coisas assim, eu entendo meio que assim... Vai chegar no HQD e vocês vão ver. E aí, quando chega no HQD, realmente, cara, o negócio estrala. Não, e o último ali, HQD, fui tão confrontado, é um confronto, sabe aquele confronto, alinhamento mesmo? E não é só, como que tu tem que falar? Não, é vida prática. Como que tu tem que nascer dentro da tua empresa, como tem que ser dentro da tua casa. O pastor Rob comentou sobre a questão de ser constante naquilo que tu faz, né? Sim. Confronto, né? Tu sai dali, não. Eu acho que... Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma vez eu aprendi que... Mas pode pegando aí, tem um queijinho, vamos ficar à vontade, né? E eu aprendi muito que o culto, o culto ali, a administração, ela realmente fez efeito quando tu saiu confrontado com alguma coisa. Alguma coisa ficou martelando na tua cabeça. E o HQD é isso, né? Tu chega em casa, tu deita o cabelo no travesseiro e diz, essa foi forte. Foi forte. Exatamente. Então, esse sintoma é claro pra mim. Quando tu sai ali movimentado, que te deu uma chacoalhada, é porque vai surtir efeito. É porque, na verdade, o que acontece? É um evangelho que é já praticado, vem de cima, né? Então, o pastor Robson, ele é um cara que se movimenta muito, né? Uhum. Ele não para, né? Ele não para. Então, essa é a mensagem que ele passa pra nós. Nos coloca no lugar de realmente o homem, o cabeça. E ele passa muito isso. Então, assim, no HQD nós somos confrontados direto. O meu primeiro HQD, que foi o 5 da manhã, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, cara. Eu olhei pra dentro de mim e fiquei com vergonha. Todos os dias, todos os dias. Muitas coisas ali foram transformadas na minha vida naquele HQD. Porque foi um confronto direto. Coisas simples que eu não observava, mas era necessário mudar. E se, tipo assim, eu falar hoje, de boa, mas antes pra mim era uma vergonha. Mas vergonha eu senti no dia que eu fui confrontado ali. É isso aí. Dentro de mim. É isso aí. Tipo assim, cara, olha as coisas que eu pensava. Eu pensava, tipo assim, descer o lixo da casa. É a mulher que tem que descer o lixo da casa. Lavar prato, louça, essas coisas. Essa aí é a mulher. E coisas práticas, né? Exatamente. E esse é outro conceito que pra mim era muito forte, tá? Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. Eu, como uma pessoa muito de família, eu sempre... A família como um principal ministério, né? Então, essas coisas práticas familiares, casais, pai e filho, isso pra mim era fundamental. E é esse tipo de confronto prático. Poxa, como tu tem tratado a tua esposa? Exatamente. Como que Deus trata dentro da tua casa? O que tu faz dentro da tua casa? É ali que tá o teu ministério, é ali que Deus querer se manifestar. Não adianta tu querer ser um cara que dentro da igreja e dentro da casa é paulada. É esse tipo de confronto que traz o alinhamento. Exatamente. Não é coisas, é mirabolante. E quando é o neto confrontando também, aí... Aí o neto traz, explica cada letra do hebraico dentro da palavra e mais confronta. Meu Deus do céu. Tipo assim, o neto é meio, tipo assim, ele dá uma chicotada ali e, tipo assim, se você gritar, vem mais outra. Então você recebe quietinho aí. A gente costuma dizer que o neto é o filho do Thor, né? É só martelada. É só martelada, é só de cima pra baixo. Pra você ter ideia, e dali por diante foi um crescimento. Foi uma outra mentalidade que eu passei a ter. Por quê? Por exemplo, cara, eu ia para o mercado às vezes e a minha esposa ela vinha com 2 sacolas, 3 sacolas, né? E eu vinha tipo assim com 2 sacolas ou 1 sacola. E hoje, cara, eu coloquei como hábito na minha vida, tanto assim de vez em quando tá lavando a louça,
O lixo hoje, ela não desce. Quando ela vai descer, eu brigo, até porque depois a pastora Cris também, em um evento de casais, deu umas pancadas, tipo assim, põe no teu lugar. Não que o casal não possa um fazer isso, o outro fazer isso, não. Pode fazer. Concordo. Mas eu não poderia continuar com aquela mentalidade, isso aqui é exclusivo, só ela que tem que fazer. Não, mano. Então, hoje eu faço várias paradas. E assim, quando a gente vai pro mercado, eu falo assim, não, isso aqui me dá. Não importa se eu tô com 10 sacolas. Ela fala, não, mas deixa eu levar uma ou duas. Eu falo, não, eu já vivi muito assim, eu não quero mais votar. Então, deixa eu levar as sacolas. Sim. E eu levo, né, Lô? Eu pego todas as sacolas e ela vem de mão abanando. Porque antes, era isso que acontecia. Eu, às vezes, vinha de mão abanando e ela vinha cheia de sacola. Então, ali no HQD eu levei muitas pancadas e tive que mudar. Ou seja, eu fui confrontado. Mas uma coisa eu observo, ali tudo é vivido, cara. É vivido, isso é prática, né? Exatamente. Eu vim de uma família, eu posso agradecer a Deus mesmo, né? Porque meu pai é um pastor de igreja, minha mãe pastora de igreja, e eu sempre fui muito ensinado isso, sempre convivi com estudo bíblico, com casais, então isso me ajudou bastante. Mas mesmo assim, meu pai sempre contava experiências de que o pai dele já não foi dessa forma. Então, ele até contou uma história, né? Que quando a gente casa, cada um traz a sua mochila com a sua cultura. Só que quando tu casa, tu pega e compartilha a mochila. Então, Exatamente. a cultura das famílias antigamente era muito isso, né? A mulher faz tudo e acaba fazendo dessas formas. Só que eu, graças a Deus, desde o início do meu casamento, eu consegui... Eu vou fazer 10 anos de casado já. Vou fazer 30 e já tenho 10 anos de casado. Que bacana, cara. Meu testemunho é legal de casamento porque eu faço 10 anos de casado, a Luana foi a minha primeira namorada, minha primeira noiva, a gente se conheceu na igreja, tivemos todo um relacionamento santo e aí fizemos... Começou de maneira correta, né, ali, né? E hoje a gente colhe os frutos disso. Eu acho que isso é bacana, essa é uma pergunta que às vezes as pessoas falam, tá, mas qual é a diferença? Faz a prova e tu verás, assim, eu sempre digo isso. Porque hoje o meu casamento, eu colho grandes frutos na minha família por ter me dedicado dessa forma. Eu aprendi dessa forma. Pode ser que nasci dentro da igreja ou não sei. Mas eu consegui colocar alguns princípios em prática. E hoje o meu casamento é isso. Só que quando tu chega numa igreja e tu vê isso nos pastores, nas pessoas que convivem, te dá força. Te dá força. Então, isso é muito legal. Já no meu caso, assim, pra mim, cara, a gente já vai fazer 22 anos de casados. 22 anos, cara. E antes eu falava assim, que eu aturo ela, né? Hoje eu admito que ela me atura até hoje. Hoje já mudou. Até hoje, então tá de boa. Então, assim, pra mim, cara, nessa questão de casamento, graças a Deus eu não tenho o que falar. Aprendi muito, muito e continuo aprendendo ali no Nações, porque é todo um processo, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho 2 momentos na minha vida. O Adjaldo antes do Nações e o Adjaldo depois. E ali a gente está aprendendo constantemente. Não somente no sentido espiritual, no sentido de como igreja, mas como ser humano mesmo. Sim. Por exemplo, uma parada que aconteceu comigo, cara, que eu sou grato demais a Deus. E eu acredito muito que gratidão e desculpas não pode ser só de palavras, na minha concepção. Tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude que demonstre isso. É a mesma coisa de você ter fé, mas não ter uma ação dessa fé, ela termina sendo morta. Então, aconteceu uma parada que, assim, no HQD, quando eu cheguei ali, o pastor Robson falando sobre cuidar do corpo, tal, da saúde, mano, aquilo me deu um choque, mano. E eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim, aí, meu irmão, você se preocupa só em trabalhar, só nisso e tal. E aí ele brincou, né? Depois você morre, a tua mulher vai gastar o cartão de crédito, cara. O cara vai... E aí me deu um choque, cara. Eu falei, pô, meu, é uma realidade, eu não cuido da minha saúde. Você é tempo do Espírito Santo, meu irmão, tal. Então, aí ele incentivou os homens a fazer um exame, né? E postar no outro dia. Cara, eu era um cara medroso pra tomar injeção, mas medroso daquele jeito de desmaiar, que a minha esposa me acompanhava quando precisava alguma coisa. E dali por diante, cara, eu voltei decidido. Ela nunca tinha conseguido me convencer. E ali por diante eu voltei decidido. No outro dia eu já estava na clínica, já tinha tirado a foto e enviado, postado lá, né? Que eu já tinha feito os exames. Ali eu descobri que eu estava diabético, mas muito grave mesmo. E foi ali onde eu comecei a acordar e cuidar não somente da vida espiritual, mas do meu corpo. Ou seja, passei a adquirir qualidade de vida. Então, até nisso, ali na Igreja das Nações, você é tratado, cara. Entendeu? Lembra do que a gente começou a conversar? Tá vendo por que é importante esse relacionamento com pessoas que são referência? Pode ser que naquela área tu nunca tenha se despertado. Não, nunca. Não é a questão de certo ou errado, é um despertar. Tu nunca tinha se despertado, nunca tinha aberto os olhos para isso.
E quando a pessoa tem referência, te dá tu entende aquela referência, ela te mostra isso na prática, por que isso? Olha isso. E tu desperta. Essa é a grande sacada pra mim. Eu tenho... isso pra mim é muito claro. Eu nunca fui de acordar. A gente tava... antes de a gente começar, a gente tava conversando sobre acordar cedo, né? Sim, sim. E eu nunca tive essa prática. Eu sempre fui acostumado a acordar depois das 8. Quando eu trabalhava, acordava cedo e tal. Isso faz parte. Mas sempre que podia, tinha oportunidade, acordava mais tarde. E não é a questão de acordar cedo ou não, né? Não, Mas não. Às vezes tu acorda só pra trabalhar, volta pra casa, faz outros afazeres, dorme de novo. Mas como é que tu tem se ajustado pra poder ter o teu tempo? E o acordar cedo, às vezes, é um ajuste de tempo, ajuste de calendário, que foi regra, o meu caso determinação, é isso aí. E quando eu cheguei ali, às vezes eu fazia exatamente isso. Eu vou acordar, essa semana eu vou acordar cedo. Aí tu acordava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tu já não acordava mais. Então, essa constância, esse alinhamento de tu, não, é uma prática, é um hábito. Tu tem que fazer as coisas porque tu entende que aquilo ali é bom pra ti. Esse confronto é necessário. Não, cara, e ali você é confrontado em diversas áreas, em todas as esferas ali. Se a gente for pontuar aqui, a gente passa a vida inteira falando. Porque assim, cara, por que, por exemplo, nasceu dentro do meu coração esse desejo? Porque, cara, é como eu te falei, eu não por exemplo, só eu faço algo, desculpa, ou então faço algo, você faz algo, beleza, eu sou grato a ti. Mas e aí? Pra mim, no meu caso, eu penso, tem que ter um gesto de atitude, tem que ter um gesto. E eu fui tão assim, cara, mas tão tratado ali, que queimou no meu coração isso. E daí nasceu o projeto de fazermos esse podcast, e justamente por causa disso. Por quê? Cara, eu acredito que não foi só a minha história ali, não foi só eu que fui transformado. Foi centenas e centenas de pessoas. Tanto é que cresce constantemente. E daí nasceu esse projeto. Você vê, o quanto a igreja ali, ela é pra frente. É isso aí. E ela é pra fora. É o tal da igreja relevante. Exatamente. Ela tem que ser relevante. Na minha vida, tu falou sobre antes e depois, né? Eu posso ser claro pra ti. Eu vim, e graças a Deus, assim, eu tenho raízes muito firmadas em Deus por tudo que eu vivi na igreja, na outra igreja. É que a gente não descarta, Exatamente. Né? Mas eu vou te dizer, o que eu tenho vivido hoje na Igreja das Nações, como avivamento espiritual, avivamento intelectual, de conhecer mais, buscar conhecimento, nunca tinha vivido. Então, eu realmente, antes e depois, assim, foi um estralo, a minha curva de conhecimento, espiritualidade subiu de uma maneira que eu nunca tinha subido. Então, isso é gritante, assim, grita. Eu cheguei pra minha esposa numa terça-feira e falei, bah, que vontade que eu já tô de estar domingo novamente na igreja, de estar junto com as pessoas de novo. Grita, é latente, assim, no nosso coração. Isso é fantástico. Cara, eu provei de algo ali no Nações ali, cara, que pra mim foi também, assim, algo top mesmo, assim. Como tudo ali é top, mas eu vou pontuando assim. Mas, cara, por exemplo, cara, eu já falei de amor, sei falar de amor, beleza. Eu sei amar, beleza. Sei o que é amar as pessoas, beleza. Mas, cara, isso é algo que eu sempre falo. Eu nunca poderia dizer o que era se sentir amado pelo corpo de uma igreja. Isso aí. Ou de uma comunidade, vamos dizer assim. Eu nunca nunca tinha provado desse amor. Porque uma coisa é você falar de amor, uma outra coisa é você amar. E uma outra coisa é você ter esse sentimento de ser realmente amado de verdade. Sim. E ali na Nações, é justamente o que acontece. A pessoa sabe o que é ser amado. Porque todos ali acompanham o mesmo raciocínio. Não apenas de um amor falado, mas sim de um amor na prática. Tem dias ali, por exemplo, que eu olho assim e falo, ninguém aqui tem problema. Porque sabemos que problemas todos têm. Mas aquilo ali não transparece quando você chega ali. Porque ainda que você chegue de cabeça baixa ali, quando eu encontro você, é um negócio contagiante. Antes da celebração, mano. Entendeu? Te faz se sentir amado, cuidado, né? Exatamente, cara. Mas eu tenho um ponto, e aí uma ressalva, tá? Eu acho que as pessoas que vão estar vendo, a gente pode compartilhar isso com quem é importante. Manda ver. Tanto eu quanto tu, Adjaldo, eu percebo uma semelhança. Uma atitude de tu dar o primeiro passo. Se eu chegasse na igreja, sentasse lá toda a vida no último banco, não fizesse nada, não tivesse uma primeira vontade de fazer algo, dizer assim, não, eu quero, eu vou ir no próximo HQD, eu vou acordar às 5 da manhã, como você falou, eu vou ir num GC. Se eu não tiver a primeira virada, a primeira atitude, eu querer primeiro, a igreja não vai conseguir me abraçar.
Porque nada é por força nem por violência, né? Não. Então eu tenho que ter o primeiro passo. A igreja vai te abraçar e vai estar ali do teu lado. Mas eu quero. Eu tô disposto. É isso que tá... eu tô alinhado com aquilo que eu quero. Então isso é importantíssimo. Dá o primeiro passo. Eu participo aí... Eu sempre dou esse testemunho, tá? Eu cheguei na Igreja das Nações, a minha esposa conhecia a Emily, que elas eram de infância, amiga e tal. Então ela já teve o primeiro vínculo, só que eu não tive. Então eu gosto muito de futebol. O que eu fiz? Entrei no futebol. O primeiro... Até isso eu comecei a praticar lá também. E aí o que acontece? Me convidaram para ir no Fute Nações. Um abraço pro pessoal do Fute Nações aí, que depois a gente vai compartilhar lá no grupo. Ali, então, comecei a criar vínculos. Eu tomei a primeira atitude, comecei a cumprimentar todo mundo, conhecer as pessoas, comecei a conversar um por um naquilo que eu gostava, naquilo que eu estava me sentindo bem. As pessoas começaram a me conhecer, me chamaram pelo nome, me encontravam no culto. Pronto, a primeira atitude. Aí fui no GC, 2, 3 vínculos, 4 vínculos. Cara. GC, aí não tem. Aí depois que tu vai primeiro GC, aí ali vou te dizer, é ladeira acima. Não cara, tem mais o que... Quando eu cheguei no GC, eu já de cara assim, porque eu achava que no GC, um lugar onde você vai, e tipo assim, vai ser ali, o pessoal só pregando ali e tal, vai ser mais um culto ali, ou mais uma celebração e tal. Eu imaginava assim, tipo, é como se fosse um culto no lar, uma celebração no lar. Falar, então, tipo assim, é aquilo ali. Só quando eu cheguei ali, que eu olhei, e de cara, eu já vi assim, nunca me esqueço, Felipe aí, tamo junto, hein, mano? Tamo junto. Filipão, eu vou falar de ti aqui. Talvez tá chegando, Filipão, hein, cara? Vai ter que vir aqui, não, eu já tô cobrando a ele. Vai encaixar a data. Filipão é palmeirense, gente boa. E aí, cara, o que acontece? De cara, eu já, tipo assim, vi um cara ali e tal, que ia ministrar e tal, sentado em uma mesa. Aí eu falei, pô, meu, sentado, meu. Olha as coisas que eu tinha, mano. Eu falei, pô, sentado na mesa, meu. Tal. Mas, meu, aquilo ali descontrai. Já tirou uma visão minha. Isso. Porque meio te coloca assim, seja você. É isso aí. Seja você. Então, de repente, cara, a gente tá ali, e o pessoal, todo mundo ali e tal. Eu pensei, vai haver uma administração, tal, aqui, tal, beleza. Mas não, cara, começou a rodar, e eu vi que todos tinham problemas como eu, cara. É isso aí. Todos. E aí começaram a contar, compartilhar ali as suas experiências. Meu, eu não vi a hora de chegar em mim, cara. Quando tava na metade, eu não via a hora de chegar em mim. E aí, cara, quando chegou em mim assim, eu já soltei. Pá! E no momento que eu soltei, assim, a galera acolheu, abraçou. Não tem essa. Julgamento, né? Não não, pecador. Não, mano, não. E aí abraçou, cara. E aí começou o processo. Por quê? Eu sempre vou dizer, estávamos praticamente ali separados, né? Estávamos praticamente separados, né? Que legal. Essa é a realidade. O que faltava era algumas coisas, porque o filhão ia casar, a gente tinha decidido esperar ele casar primeiro, porque senão ia ficar aquele jogo. Como que pode e tal, mas... Daí eu entendi por que casamentos depois de 20 anos se acabam. E o pessoal olha e fala, pô, como pode? Era um casal brilhante, era um casal que era exemplo, e se separou por quê? Então, eu fui tratado, graças a Deus, ali no GC, cara. E é aquilo, você tem que ser tratado. Não adianta você espinhar, é tratado, você vai ser tratado. Mas vou te dizer, se tu for... O teu relato, tá? Não tem nada a ver com palavras. Não. Foi só troca de experiência, abraço, cuidado. Todo mundo tá alinhado com a mesma visão, que é Jesus. Todo mundo compartilhando seus defeitos, seus problemas. Tu entender, poxa, eu sou pecador, preciso de Cristo. É muito mais um compartilhar, participar, do que um top-down, né? Vim de cima. Não, tu tem que fazer isso. Exatamente. Então, o GC, cara, é sem comparação. Não, daí o Kenny chega com aquele cuidado, com aquele abraço, com aquela palavra suave, te ouvindo. Aí, nosso líder, estamos falando de você, hein? Já vamos fazer um Kenny junto e Samantha, aqui. estamos aguardando. Estamos aguardando também. É fantástico, é fantástico. Cara, e ali todos têm essa pegada, né? Todos. Se fôssemos falar aqui, cara, tipo assim, todos ali me tratou de uma maneira especial. Todos. E cada um na sua maneira. Também não é aquilo que todos tratam igual. Não, cara. Não. Cada um ama na sua maneira e isso nos preenche. Sim. Isso nos preenche. Isso nos dá força, cara. Tipo assim, por exemplo, ali o Felipe, a Paula. Aconteceu uma parada que eles fizeram que logo de início eu falei assim... Pô, isso aí é uma coisa que, tipo assim, a gente já sabe. Eu, na minha experiência, eu pensava, a gente já sabe. Isso aí é pra segurar a gente. Eu, na minha concepção. Mas olha só o que aconteceu, cara. Por isso que surgiu a ideia do café aqui. Sim. Tudo tem um porquê ali. Tudo tem um porquê. E aí, cara, eles todo domingo, né? Todo domingo eles chamavam a gente pra ir tomar um cafezinho.
lá na Maripane. Na época era na Maripane. Tá. Na Maripane. Ali na Maripane. E isso meio que, tipo assim, te aproxima. Você se aproxima deles. Né? Você começa a se sentir bem mais acolhido. Como se fosse um tratamento mais especial. Mas não é. É um tratamento igual. Mas você se sente assim. É isso aí. E aí, cara, o Felipe e a Paula e o Ken e a Samantha, todo domingo eles faziam isso. Todo domingo eles faziam isso. E aí depois eles pararam, nós nem sentimos. Nem sentimos isso, já tava... cara. Já tava já. E dali por diante começou a nascer aquela sede de tipo assim, pô, eu vi o que aconteceu comigo, então eu quero passar para outras pessoas. E é essa parada que, tipo assim, faz toda a diferença. Tudo ali é diferenciado, cara. Por isso que aqui nasceu o Café com ele, cara. Isso é uma chave. Um gesto de gratidão, que fizeram comigo, eu tô fazendo com todos, cara. Mas isso é uma atitude raiz bíblica. Mais um café. Se tu for ver o histórico de Jesus, Paulo, é sempre nesse sentido. Ele veio, deixou os discípulos deixaram discípulos, os discípulos deixaram discípulos, e assim se replica. O que tu aprende, tu tem cicatrizes e conceito para passar para os próximos. Verdade. E é isso que é o corpo de Cristo crescendo. Verdade. O que eu sou forte... Esquenta um cafezinho, por favor. Esquenta um cafezinho, por favor. O que eu sou forte, tu é fraco. O que tu é fraco, eu sou forte. Então, nós juntos somos mais fortes. E é isso que é fantástico. Às vezes, se eu não me aproximo de ti, eu não vou entender tua fraqueza, eu não vou entender tua... Quer que esquenta o cafezinho? Eu aceito. Depois esquenta dele aqui depois. E esse repassar, né, aquilo que Deus fez pra gente é o conceito de Cristo. Ide, né? Exatamente. Cara, são coisas que assim, cara, ali faz uma diferença enorme. Não parece, mas faz uma diferença enorme, gigantesca nas nossas vidas, cara. Eu sou grato, passei pelas escolas ali, onde tem vários professores, né? Tem vários. Ali o Pastor Ramon, o Neto, monstro. O Pastor Eltro, cara... Pastor Ramon falando, é um rio, né? É um rio de sabedoria e de conhecimento que, às vezes eu vou te dizer, sabe quando tu chega em casa e diz, como é que eu vou absorver tudo isso? Nem a anotação consegue absorver. E cada um na sua área, assim, né, cara? Cada um ali na sua área. Tipo assim, cara, o Pastor Elton mesmo, cara. Meu Deus do céu, cara. Toda vez que o Pastor Elton me abraça assim, cara, é um abraço realmente diferente, único, cara, exclusivo, cara. E tudo isso eu senti logo no início ali de cara. Tudo isso eu senti. Tanto é que depois que eu fui pra lá, acho que já levei umas 5, 6 pessoas que estão lá hoje junto com a gente. Eu também. Você leva. Quem chega ali não sai. Não sai. Isso, exatamente. Eu tenho um irmão mais novo e o meu irmão mais novo é o único irmão que eu tenho. Sempre fomos muito, muito próximos, assim, né? Até vou mandar pra ele o vídeo também, né? Então, cuidei de ti quando era criança, então tem que me respeitar. Quem sabe ele não vem aqui também. Quem sabe ele não vem aqui também. Você tem que me respeitar. E aí eu tô levando ele lá, tá super gostando. E é um tempo bom, porque tu fica feliz em levar as pessoas, em compartilhar dessa alegria, né? Porque você realmente passa... Esse é o meu? Beleza. Muito obrigado. Esse café aqui tá fantástico. Esse aqui o seu dá pra saber porque tá bem escurinho, realmente. Cowboy, sem açúcar, sem nada. Café cowboy? Café cowboy. Essa eu não sabia. sem açúcar e sem... E você sabe que essa agora é mais uma que acrescenta no meu currículo aqui, vamos colocar assim, cara. Café cowboy. Beleza. Cowboy. Eu já conhecia só o café com leite e o leite com café. Que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Teve um dia desse que aconteceu uma parada mais ou menos assim. Eu falei pra uma moça, por favor, vê um leite com café pra mim, por favor. E aí ela trouxe o café com leite. Eu falei, pedi um leite com café. Ela falou, mas como assim leite com café? Aí eu tive que explicar pra ela. Eu falei, não, é que o que predomina é o que tem mais. Exatamente. Então, no caso, você colocaria mais leite, menos café. Esse é o leite com café. É um conceito. Vamos trazer isso. Abrindo um parênteses aqui, eu sou apaixonado por café, né? A última compra que eu fiz de café, eu comprei uns 4 pacotes, porque lá em casa eu sou apaixonado. Eu trabalho home office, então eu tenho a minha garrafinha do lado, então eu fico no meu escritório lá, café o tempo todo. Só café. Pra ficar atento, então eu sou apaixonado mesmo, café pra mim E essas paradas de café assim, antes eu comia bastante açúcar assim, e tudo era com açúcar. E depois eu descobri realmente que... o café, a pessoa que realmente degusta do café é sem açúcar. Pra sentir o sabor, cara. Isso foi uma mudança na minha vida, tá? Eu vou trazer aqui pra ti. Eu trabalhava numa empresa que era presencial. E o meu chefe, diretor na época, começou a trazer esses cafés especiais e disse, toma sem açúcar esse café aqui, tu não pode tomar com açúcar. Eu disse, quando eu botei na boca, eu disse, ui, Deus o livre, que horrível.
Ele disse, não, na primeira, na segunda eu vou. Então faz o seguinte, não corta o açúcar, vai diminuindo. Bota uma colher, bota meia, vai diminuindo. Cara, depois que eu fui diminuindo, quando eu vi que tava sem açúcar, hoje eu não consigo tomar mais café com açúcar. Um hábito, é uma coisa tão forte que... Eu chego no lugar, às vezes tu vai, né, numa clínica, num negócio, é um café, tu bota, é doce, já não consigo tomar. Cara, e essa parada é bem interessante assim, porque aconteceu algo comigo assim, cara, que cortou o açúcar de vez mesmo, e aí eu fiquei num estreito, né? E aí me indicaram uma pessoa, né, eu não lembro agora qual é a especialidade dessa pessoa assim, e me indicaram ela, né? Pra converter esse processo, né? E aí eu falei assim, pô, o que eu vou fazer agora? Aí fiquei naquela, cheguei lá, ela atendeu tal, começamos a conversar assim e tal, ela colocou o café tal, sem açúcar, um café assim meio amargo, pô, não deu legal. E aí, quando chegou nessa parte, ali a gente conversando, e eu falei, né, dessa dificuldade ali. E aí ela, porque você já tinha preenchido, né? E aí chegou nessa parte, fui tratando e chegou nessa parte. E ela falou assim, agora nós vamos fazer o processo seguinte, é simples, e você simplesmente vai fazer, e você vai poder ver se funciona ou não funciona para você. Porque cada pessoa vai responder de uma maneira diferente. E aí ela falou, você tem dificuldade de tomar esse café amargo, não tem? Eu percebi, tá aqui e tal. Eu falei, tenho. Aí ela falou, é mais ou menos o mesmo café que você faz em casa, assim e tal. Não era a mesma coisa, era um pouquinho mais fraco, aqui era mais forte, porém eu usava o açúcar. E aí, beleza. Cara, de repente ela me ensinou o seguinte, ela falou assim, olha, você vai chegar em casa, vai fazer um café bem amargo do que antes você fazia, 3 vezes mais forte do que o que você fazia antes, e você vai tomar ele, o tanto que você colocar, você vai ter que tomar, e falar que esse café é amargo. Aí eu falei, não vai, de cara eu já pensei, cara, não vai funcionar. Mas, cara, o segredo é você colocar em prática, independente do que você pensa, cara. Exatamente. E aí eu falei, não vai funcionar. Provar, né? Beleza. Ela falou, depois, que aí a sua mente vai entender que esse é um café realmente amargo, e depois você vai fazer o café que você faz normal e usava açúcar, e não vai colocar açúcar, e vai dizer que esse é um café doce. Aí eu falei, beleza. Cheguei em casa bem desconfiadão, de manhã cedo, no dia que... no hábito que a gente tinha ali. E aí, cara, eu fui lá e ela fez o café, meu. Cara, quando eu coloquei o primeiro gole na boca... Até hoje, quando fala da água na boca, eu fico meio arrepiado. Cara, ó, isso aqui, ó. Nossa, até hoje, cara, travou assim... E só faltei fazer assim, ó, tem aquela coisa, cara. Nossa, cara, mas não descia, cara. E aí ficou martelando na minha cabeça. Eu bebi o café todo. Aí falei, pô, café amargo, beleza. No outro dia, cara, eu fui tomar o café que a gente fazia assim, normal. Cara, e você acredita que eu entendi que era doce, cara? Porque eu já tinha provado um café mais amargo ainda. Isso. Daí por diante, não tive dificuldade em tomar as coisas sem açúcar, cara. Não tive. Ó que interessante. Você já foi aos poucos, né? Eu fui aos poucos. Eu fui cortando, diminuindo, claro, num curto espaço de tempo, mas fui diminuindo. Essa foi a minha estratégia. Mas essa estratégia também eu acho que... E é uma mudança de vida, porque até a prática, né? Não precisa mais ficar botando açúcar, não precisa ficar sempre com açúcar do lado, não precisa adoçar o café mais, então até a prática muda e o degustar, e a saúde, né? Porque o café em si, ele tem nutrientes, ele é... Agora tu botou açúcar já... Sim. É uma parada que, assim, cara, pra mim hoje, graças a Deus, eu não agradeço a Deus por eu ter adquirido a diabetes. Não. Eu agradeço a Deus pela experiência que eu tive nesse período de ter sido diabético. Hoje não sou mais, graças a Deus, mas eu agradeço a Deus, porque eu passei a perceber que eu tenho muito mais qualidade de vida. Eu degusto melhor das coisas, eu experimento melhor, eu sei qual é o real sabor. Porque o açúcar ele é uma energia instantânea, explosiva, cai no seu organismo, já era, uma energia rápida. Legal. Mas assim, cara, hoje eu adquiri essa qualidade de vida. Então, assim, são coisas que para você funcionam de um jeito, para mim de outro jeito, mas o importante é o resultado, cara. Funciona, cara. Sim. Funciona. E depende de como cada um quer aplicar, né? Então, essa do cafezinho, cara... O hábito, ele tem um poder forte. Sim. Tu transforma o teu hábito, pode transformar. Então, tudo é um trocar de hábito. E o café é transformador, assim. Relatos reais. Todo mundo que tira o açúcar do café começa a ter outra degustação. Café é fantástico. Eu costumo ir bastante para São Paulo, né? O pessoal de São Paulo nem fala. O pessoal de São Paulo lá, vocês sabem disso, é chato para café. Então, eu também... Minha empresa é de São Paulo, então às vezes quando eu vou lá, o pessoal vai em cafés e escolhem bem o café, o grão do café, como é feito o café, e Deus o livre se colocar açúcar. Aqui eu não vi muito isso, né? Mas lá em São Paulo, nas cafeterias,
tem vários tipos de café, né? Pra moer na hora. Onde você escolhe o Sim, grão, né? Aqui eu acho que tem uma só. E tem umas informações, né? Pô, é mó da Isso, hora. onde foi Porque coletado. todo café não é igual, não, né? Não é igual. Como que é o sabor. Então, eu pra isso, eu gosto do café. Eu morei um tempo... Morei durante quase 4 anos na Europa, né? Então, e desse meio tempo, uns 10 meses, 12 meses na Itália. E lá o café pra eles Mas você lá assim, é descendente de italiano? Minha esposa. Tá? Esposa? Minha esposa tem cidadania, o pai dela mora lá entre Itália e Inglaterra há uns 22 anos, 23 anos, vai e volta sempre. E aí, quando chegou na Itália, café para eles é sagrado, né? Então, o café lá é todo um processo para fazer o café. E eu aprendi muito do café mais forte, mais realmente creme, né? Lá. Concentrado ali, né? Concentrado. Eu nunca me esqueço, né? Essa história é engraçada. Eu cheguei na Itália, fui dar uma volta com meu sogro, assim, caminhar um pouco, conhecer a cidade. Uma cidade linda. Uma cidade chamada Seveso, do lado de Milão, assim. Os tios da Luana moram lá até hoje. E a gente foi caminhando pela rua, meu sogro disse, vamos entrar num barzinho primeiro. Lá, barzinho não é igual aqui, né? Bar lá não é de cerveja, de caixa. Lá, bar é tipo assim, pra te tomar em pé, aí tu toma café, tu come um brioche, tu come alguma coisa. Então a gente chegou lá, pediu um expresso, ele assim pra mim, tu quer um expresso longo ou curto? Eu digo, eu não tô com muita vontade de tomar café, vou pedir eu achei que curto. Eu não tinha experiência, eu tinha 22 anos, ele assim, me veio um curto. Veio uma tacinha com... Cara, era 3 gotas de café, mas eu sem açúcar, sem nada, vamos dar ali. Quando eu dei o primeiro... É a mesma sensação que você passou. Chegou a travar aqui, ó, eu digo... Ele olhou pra mim, eu tava no... O vermelhão pegou, ele olhou pra mim, não, ele me achou corajoso. Ali eu conquistei meu sogro porque ele me achou corajoso. Ele olhou pra mim assim, esse é corajoso, esse é pra ser meu genro mesmo. Quando ele viu que eu botei o primeiro gole que travou, ele assim, vou levar esse menino aqui no hospital, porque esse aqui não... Daí ele assim, eu não sabia, tal. Daí depois ele explicou que quanto mais curto, mais denso, mais o creme só o óleo do café sai ali, então mais travado. Dali em diante, nos primeiros cafés foi só, me vê o mais longo que tu tiver aí, porque eu não consigo tomar. Então aí começou a experiência do café. Morrendo de rir aqui, cara. Aí começou a experiência do café. Ali, não, foi traumático, mas mudou a minha vida, rapaz, Dali o seguinte, nunca mais meu sogro me olhou com falta de coragem. Então, o pessoal que tá assistindo estão rindo. Nunca mais meu sogro me olhou com falta de coragem. Corajoso, esse é corajoso. Esse eu conquistei meu sogro ali. Esse aí o negócio já vai logo no curto. Esse é no curto. Esse é o homem ideal pra minha mulher. E aí depois também eu aprendi que café não... Primeiro tu experimenta, depois tu pede o que tu... cara. Não, essa foi... Não, o bacana é essas experiências. Nunca viajei pra esses lugares assim. Nunca saí do Brasil, na verdade. A gente pretende sair, mas é bom porque lá fora se ouvir alguém já falar sabe, né? curto e longo, eu falo mesmo, dá o mais longo que tiver. A maior taça e o mais longo, por favor. Não, vou te dizer, eu acho que o gosto do café ficou na minha garganta, na minha garganta, acho que pelo menos uns 2 dias. Eu senti aquele óleo correndo aqui, de tão forte que é. Essa foi realmente uma experiência que eu vou te falar, viu, cara? E depois eu trabalhei numa cafeteria italiana, e aí, normalmente um expresso, né? Ele vai entre 4 e 5 gramas de café moído na hora e prensados. E aí eu vi a quantidade de café que vai no expresso pra dar 2 gotas. Eu digo, por isso. Não tem como não travar, né? Dava pra fazer uma chaleira dessa. Vou te dizer, a avó da minha esposa fazia 2 garrafas de café com aquele café. Você vê como que é, né, cara? É uma questão de cultura, assim, uma questão de hábitos, né? E eu sempre observo que hoje, quando a gente chega a ter uma certa idade, para você colocar um hábito novo, é necessário você quebrar um antigo, né? É necessário, porque senão você vai ter muito mais dificuldade de inserir um outro hábito. Por exemplo, do café. Eu tive uma experiência uma vez com meu filho assim, já que estamos no assunto do café, não é ligado exatamente ao café, mas é uma questão de hábitos. E assim, ele tinha um hábito que onde ele ia, ele tomava um café diferente. Aí começou a tomar uns café gelado, uns negócios assim. Eu falei, isso não é café, minha esposa aqui. Colocaram o nome de café, mas não é café. E aí... ele falou, toma um, pai. Eu falei, não gosto disso não. Ele falou assim, mas como o senhor não gosta, o senhor nunca nem experimentou? Aí eu, caraca. Eu falei, poxa, real. Dali por diante, eu passei a experimentar as coisas primeiro. Isso aí. Eu passei a dar uma experimentada ali. E ele tomava gelado, tomava café disso, tomava café daquilo. Eu falei, não é que é verdade? Se ele realmente está falando isso,
Como que eu vou dizer qual é o sabor de um café gelado se eu nunca tomei? Isso aí. Como que eu vou dizer que eu não gosto? Não vou nem conseguir descrever. Então, cara, são coisas que a gente vai adquirindo experiências, né, um com os outros assim, e essa é a parte bacana, assim, cara. Eu vou te falar bem a verdade, essa é uma dificuldade grande que eu tenho, Do tá? café curto eu vou me escapar. Não, né? já sabe, aprende com a experiência dos outros. Mas eu tenho dificuldade em experimentar, tá? Tenho bastante dificuldade. Eu peguei a minha mãe, eu e minha mãe somos muito parecidos com isso. Pra experimentar uma comida, algo diferente, eu tenho sempre Se não é a minha esposa na minha vida, eu acho que eu não teria experimentado metade das comidas que eu como hoje, assim. Eu me lembro para aprender a comer tapioca. Eu disse, não, você tá louco, você não deve ser gostoso. Hoje eu peço para ela fazer quase todas as manhãs, porque é fantástico, eu gosto. E eu tenho dificuldade de experimentar, é outra verdade. Muda a vida, muda a vida. Já eu assim, nessa questão assim, é claro que tem coisas que você realmente não deve nem experimentar na vida, né? Não, claro. Mas assim, tudo que Deus nos propõe é bom, né? Tratando-se de alimento, todo alimento assim que Deus propõe para o ser humano é bom. Claro que você não pode fazer nada em excesso que termina sendo ruim para nós mesmos assim. Por exemplo, eu observo muito Romanos 12:2 ali. Eu observo muito. E não vos conformeis com esse século, tal, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Aí vem, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, cara, essa questão de experimentar eu já coloquei meio que como hábito. Esses dias eu teve como que é lá do jogo lá, que a gente... fizeram polenta, como é o nome daquele negócio lá? Que eu comi com queijo e... Fortalha? Fortalha. Meu, eu nunca tinha comido aquilo, cara. Mas eu olhei assim de cara, aí veio o que ele falou. Eu olhei de cara assim, eu falei, meu, que cara fez esse negócio, meu, meio chapado assim. Eu perguntei o que era ali para os irmãos ali e tal. Não, é queijo, é isso, é aquele... Eu falei, não, mas eu vou experimentar. Meu, é o que eu mais gostei, cara. Uma polenta com uma galinha, aquele molho, aquela fortalha no cantinho. Cara, é o que eu mais gostei, cara. Nossa, o que eu mais gostei. Quer dizer, por quê? Porque eu experimentei. É isso aí. Peguei um pouquinho, experimentei. Falei, vou voltar lá antes que acabe agora. Eu voltei lá e dei-lhe, cara. Então é umas paradas assim que, né, a gente tem que realmente abrir a mente pra experimentar aquilo que Deus nos propõe, né? Aquilo que Deus nos propõe, a gente tem que experimentar. Exatamente. E até pra te saber, né? Porque pode ser que tu experimente e não goste. Eu já experimentei coisas que eu não gostei. Mas que outro já gosta. Mas que outras que eu amei. Como é o exemplo. E a alimentação, assim, é um cuidado também, né? Eu tenho como tu falou, eu sou de uma família que tem diabetes hereditária, assim, né? Agora eu não sei ter os termos ali, mas sei que tem as duas, a adquirida e a hereditária. Minha família é hereditária, avô... o meu pai tem, meus tios têm, e eu, sabendo disso, hoje eu nunca fui muito de doce, então eu sou muito tranquilo quanto ao doce. Então, a única coisa que eu acho que eu tomo bastante, que ainda tem que melhorar bastante, é o refrigerante, por exemplo, Coca-Cola. A Samantha, nossa líder, sempre pega no meu pé, que eu sempre tô tomando Coca-Cola. Mas de resto, eu sou tranquilo. E a gente tem que se cuidar mesmo. Tu tem que olhar o que tu estás comendo, né? Como tu falou, alimentação, exercício físico. Poxa, se tu não cuidar disso, tu vai cuidar do quê? Na verdade, tudo em excesso, cara, vai te trazer um dano, uma consequência, cara. Não tem pra onde correr. Isso é um fato. Tudo em excesso vai te trazer um dano ali, uma consequência. A longo prazo, a médio prazo, vai vir. Vai vir. Porque, assim, cara, nós fomos habituados a sempre ir meio ali no imediato ali, né? De já, o bastante e tal. Hoje eu já tenho uma visão completamente diferente, cara. Então, assim, hoje eu observo, eu posso comer de tudo. Não sou mais diabético, mas, assim, eu não quero mais correr o risco que eu corri lá atrás, passar pelo que eu passei lá atrás. Porque eu descobri que eu era um viciado ali, um cracudo, digamos assim, do açúcar. É isso aí. E vicia o açúcar. Essa é a realidade. Porque à noite eu não dormia quando tirou o açúcar, eu ficava tendo trancos, eu ficava, né, tendo umas reações que eu nunca tive na minha vida, cara. Então, é umas paradas assim, cara, que realmente a gente vai adquirindo com o passar do tempo e aprendendo, né? E nunca é tarde pra aprender. Não, e se tu for ver, é bíblico isso. Dos frutos do Espírito Santo é a temperância. Temperância é o quê? É tu trabalhar todos os teus... as tuas áreas da tua vida temperado, de forma equilibrada. Tu não pode nem, por exemplo, comer açúcar demais e nem achar que a radicalidade de tu comer sem açúcar. Tudo que tu comer tu vai sem açúcar, senão tu não come, tu vai abdicar de viver. Não, temperança, seja moderado. E senão vai cair também demais. Exatamente, então é temperança. Equilíbrio, cara. Equilíbrio. Exatamente. Tudo em excesso é maléfico, né? Exatamente. Então, pra mim, cara, hoje, nessas partes assim de boa, e até nisso ali nas nações ali nós temos, né? Até nessa área nós temos ali, graças a Deus. Então, assim, pra mim, cara, eu só sou grato a Deus por tudo que venho vivendo durante esse período, coisas que eu jamais pensava que fosse viver,
Ali nas nações ali eu pude experimentar e dizer, não, isso aqui eu quero aplicar na minha vida, como estou aplicando todos os dias, da mesma forma que você falou, até hoje eu não consigo dizer assim, não tem um domingo que eu não queira ir celebrar. Isso aí. Teve uma vez que a gente estava em São Paulo, eu fui para passar, acho que uns 20 dias, alguma coisa assim, e terminamos voltando uma semana antes. Porque eu fiquei agoniado, cara. Eu não me encontrava mais em São Paulo. Só para voltar para pegar a celebração no domingo. Sim. Você acredita, cara? E vim chinelando. A gente saiu lá num sábado, né? Num sábado, à noite. Mano, e vim chinelando. Só com vontade para não perder o domingo à noite, cara. O Ramon fala, né? A gente Pra não perder, cara. fica igrejeiro, né? É uma vontade de ser, vontade de estar ali na igreja, porque parece que tua semana não é igual. Eu até falei com Não é o igual. Hugo aqui, nós estávamos falando sobre esse assunto. Se não tomarmos cuidado, um exemplo, a gente não sai para mais lugar nenhum ali, porque ali oferece tanto, É isso aí, tanto, isso aí. que a gente quer estar ali, quer estar ali, Isso quer aí. estar ali, quer estar ali, quer estar ali, Legal. e se esquece de outros lugares, ou de outras coisas. Mas assim, cara, porque ali é todo dia uma igreja que se movimenta, todo dia Movimenta. tem alguma coisa, Todo dia. e não é rotina, e isso é que é o legal. Não é rotina. Não é rotina, não é igual, Exatamente. não é uma religiosidade, não é um paradigma, não é Não é tá ali por exaustivo, obrigação, né? exatamente. Ó, essa parada de não ser por obrigação, Essa cara, aí eu Essa é sirvo uma ali como diferença. voluntário, sirvo como voluntário ali, e o meu prazer, tanto é que eu adquiri isso assim, o meu prazer é sempre fazer alguma coisa ali, cara. Sempre ser útil em alguma coisa ali. Mas na minha consciência não é porque eu tenho uma obrigação, não é porque, não, cara, é porque eu tenho que praticar esse gesto de ser grato àquela casa, àquela família. Ou seja, eu me preocupo muito com isso, cara. Não, e ser Acredita, cara? participante, né? Pô. Participante. Poxa, eu quero fazer parte disso aqui. Tá impactando a vida de muita gente, tá impactando a minha, deixa eu fazer parte. Exatamente. Não Porque importa fizeram como. por nós, né? Exatamente, não importa Fizeram por como. nós. Eu não quero, de verdade. Sem ter vaidade. Eu já fui ministro de louvor, já preguei, já dirigi. Não é essa a questão. Se eu estiver ali na porta, recebendo as pessoas, dando um sorriso, impactando a pessoa com o meu sorriso, amém, Já glória a Deus. já era, Cara, já isso. era. E essa virada é fantástica, Já sabia? era. Essa virada é fantástica, porque a gente tá acostumado a dizer o seguinte: quem tá lá pregando é que é o fundamental, o resto não importa. Exatamente. Não é isso, cara. Ontem, cara, aconteceu uma parada assim que eu fui lá a arrumar as cadeiras, né? Ajudar a arrumar as cadeiras lá que tinha chegado. Eu fui lá e o interessante, cara, é que eu tava arrumando com um gosto, mas com um gosto, uma vontade tão grande. E eu arrumando assim, quando eu cheguei na fileira que eu sentei a primeira vez, eu reconheci, cara, tu acredita? Eu reconheci a fileira assim, e aí eu falei assim, pô, eu tô fazendo isso aqui pra alguém sentar, mas, pô, Forte isso, fizeram isso pra mim. Eu Forte pensei isso. assim, fizeram isso pra mim. Alguém arrumou a cadeira pra mim sentar. E hoje Isso eu é forte, tô, cara. E aí, cara. Isso é cara, forte. mas tudo nós fizemos milímetro, assim, isso aí. um milímetro, cara, sabe quando você, tipo assim... Medido, né? Pô, exatamente, cara. Excelência. E, cara, se tu for ver, isso serve pra 900 todos. cadeiras, cara. Alguém já limpou o banheiro, alguém já arrumou o estacionamento pra mim. Exatamente. Cara, alguém já me recebeu. Eu sempre falo, tá? Eu falo o Filipão, que vai vir aqui, do primeira vez, né? Eu fui uma vez, a gente tava orando há 1 ano na outra igreja, orando há 1 ano pra que Deus movimentasse o nosso Vou coração. comer esse pãozinho de queijo. Comer, fica à vontade. Para que Deus movimentasse o nosso coração em direção àquele que ele queria, né? Era uma decisão importante da nossa vida, então tinha que ter a bênção dos pastores, tinha que ter... Não dá para sair de qualquer forma. Então a gente estava orando muito, claro. Eu e a minha esposa, o meu filho também, mesmo pequeno, participava junto com a gente. Eu fui uma vez, fui 2 vezes. Na terceira vez que eu fui ali, o Anderson, que hoje é do nosso GC, o Anderson lá de Forquilinha, nos recebeu na primeira vez com um sorriso. Eu fiquei, mesma coisa que tu, fiquei lá na entradinha lá da praça, esperando a minha esposa que tinha levado alguma coisa no carro. Fiquei lá esperando bem quietinho. Ele veio lá da primeira vez, só encostou do meu lado. Cara, me deu um sorriso e disse assim, cara, boa noite. Eu disse, boa noite, tudo bem? Ele disse, cara, é a tua primeira vez? Não é, mas é como se fosse. Respondi assim pra ele. Cara, ele não falou nada, ele começou a contar a história dele. Eu sou de Forquilinha, quando eu vim a primeira vez foi isso, foi aquilo, quero te dizer que tu é bem-vindo, tu nunca recebeu o nosso presente, tal. Cara, ele me recebeu tão bem, e é isso. É isso, não importa o que for, mas ali ele me impactou, eu falo isso pra ele até hoje. Ele me impactou na entrada, no momento, na chegada, em como ele compartilhou comigo. Ele não me obrigou a entrar na igreja, ele não disse tu não pode ficar aqui, nada. Ele contou, ele compartilhou, ele criou um vínculo comigo ali. Exatamente. Que lembro pro resto da vida. E todos ali é bem isso, né? Todos ali é bem isso. Na verdade, não são muitas coisas que traz uma diferença enorme pra nossa vida. São esses pequenos gestos, cara. Detalhes. Eu perguntei aqui ontem para o Giovanni, nessa mesma mesa e no mesmo lugar que você está aí, cara, eu perguntei para ele, cara,
tudo faz sentido, porque eu vim ali, tudo, quando eu olho, eu falo, isso aqui faz sentido. Eu só preciso saber o sentido disso aqui. Isso aí. Porque eu não sei, tô ali 1 ano e pouquinho, apesar de parecer que tô há 5 anos, um exemplo, pra Passa mim. rápido, né? Vai fazer 4 meses, olha só. Olha Qual é a só. sensação que você tem? De Meu quanto Deus, tempo? parece que eu tô há 2 anos, 3 cara. anos no mínimo. E com todos eu acredito que é isso assim. aí. E aí, cara, eu falei assim, eu vim de um lugar que não podia entrar com bala, nem chiclete, nada, beleza, cada um e tal. Mas ali, quando chega na porta e recebe uma balinha, eu falava, meu, faz sentido, alguma coisa que tem sentido. E ele explicou. Não é exatamente a balinha, mas o gesto de você chegar e já ser presenteado ali, né? De você já ter uma recepção onde a pessoa não te dá só um boa noite ou dá um sorriso, que para cada pessoa é significante isso. Então, alguém chega, uma balinha, aí você, pô, uma bala. E eu pensei, eu falei, realmente, cara, quando você tá em um vínculo de amizade, que você pega alguma coisa, você, vai uma balinha aí também e tal. Claro. Eu sou, cara, esse gesto vínculo, marca, né? Cria um vínculo, cara. Então, essas paradas aqui, pô, cara. E assim, né, se a gente for o presente que o primeira vez dá ali, o presentaço. Desde quando você chega ali, já começa a receber presente, né? Presente, é honrado, né? É o princípio da honra, né? Honra. Então, tu honra a pessoa, a pastora Cris pregou sobre isso. Quem quiser ver aí no YouTube tem a pregação dela, então ela pregou sobre isso, honrar, tu fazer a primeira atitude de honradez, né? Isso é fundamental. Cara, que diga-se de passagem, essa pregação da pastora Cris, meu Deus do céu. Vou te dizer, eu já tinha lido aquela história, aquilo ali, fantástico. Cara, que mensagem foi aquela, cara? Eu vou te dizer, tem 3 pregações que me impactaram muito, assim, dos últimos tempos, né? Claro que é difícil lembrar de todas. Mas o do presente e ausente, aquela pregação, quem não viu, do pastor Rob, presente e ausente, a do Ramon, de embaixadores, e agora a da Cris, cara. Essas 3... assim, quem não assistiu tem que assistir, porque é mudança de vida. Aquilo ali é palpável. É algo que todos ali, né? Não, todos ali, mas essas aí são... cara. É as que termina marcando para aquele momento vida, que nós estamos ali. Cara, isso é fantástico. Aquela ali foi para mim, cara. Não, até hoje, se eu for falar aqui, eu vou até deixar quieto, senão a gente vai render uns 3, 4 podcasts aqui. Vai dar 6 horas, a gente vai estar aqui, cara. E tu viu que eu sou comercial, eu gosto de falar, né? Se não, mas aqui, pô, mas isso é que se deixar, nós vamos longe aqui. Vamos deixar rolar. Mas assim, são essas coisas, cara, que marcam muito nas nossas vidas, assim, cara. Porque nunca é uma rotina, nunca é, sabe? É tudo simples, de maneira simples, mas que realmente traz uma importância enorme, agrega muito, muito nas nossas vidas. Então, essa parte da balinha, essa parte de todo esse cuidado, de tudo ser com excelência, tudo ser bem assim, você seguir o processo. Cara, realmente é tipo assim... Se você entra ali uma ovelha meio que desgarrada, você logo é acolhida. Se você entra cheio de carrapicho, logo também você é tratado. Exatamente. Então você não consegue contaminar as demais. Né? Então, cara, e nem as demais conseguem ser contaminadas ali. Então, cara, são coisas que, cara, meu Deus. Cara. Sabe como foi o meu primeiro contato com a Igreja das Nações? Foi online. E ali eu vi a grande diferença. A gente estava na época da pandemia, minha empresa afastou todo mundo, era presencial, foi todo mundo para casa. E aí a gente foi passar 1, 2 meses na praia. E a minha igreja, naquele momento, ainda não estava fazendo culto online. Então, o que eu fiz? Eu vou procurar uma igreja aqui para ver o culto domingo. E foi lá. Cara, quando eu achei as nações, a excelência com que estava sendo feita a gravação, o culto. Não, é tudo... Troca de câmera. Era hoje o Anderson, né? Nosso colega que já teve aqui, é o responsável pela mídia, parabéns. E a gente troca de câmera, o áudio perfeitamente. O grupo de louvor, o Ministério de Louvor, fantástico. Eu disse, tem alguma coisa aí. Eu disse, tem alguma coisa aí diferente. Eu vou te contar uma parada aqui que eu não falei pra ninguém até hoje, assim. Acho que só falei pra uma pessoa, né? Vou te contar uma parada aqui, cara. Cara, agora todo mundo vai saber. Vai saber, cara. Vai saber. E você conseguiu arrancar isso, assim, cara, essa parada aqui. O que você conseguiu fazer com que eu lembrasse nesse momento. Cara, aconteceu uma parada, cara, assim, que como eu te falei, pra mim, falar de gratidão não é o suficiente, cara. Eu tenho que ter uma ação, cara. Olha só a parada que aconteceu, cara. Foi por causa do grupo do louvor ali que eu fui atraído. Claro, todo o agir de Deus, claro, beleza, tudo. E a gente tava até conversando sobre isso antes, né, assim. Mas, assim, cara, o que acontece? Desde a primeira vez que eu entrei, e foi o louvor e tal, eu fui contagiado ali, não sabia qual era o louvor. Até hoje não sei qual foi o louvor. Eu sei hoje no sentido de que eu fui lá e assisti o vídeo todinho, então eu sei. Mas eu não sei na minha mente, naquele dia, qual foi o louvor que eu ouvi, assim, pra dizer assim, foi esse que eu ouvi. Isso não tem registro. E aí, o que aconteceu, cara? Eu cheguei, toda vez que eu entrava ali e que o louvor tava louvando, eu pensava comigo assim, meu,
eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso demonstrar esse gesto de gratidão, não para as isso aí. pessoas, para mim não importa. Tanto é que eu tô falando isso de primeira mão aqui para você. Isso não importa. Mas para mim, eu tenho que ter essa consciência de que eu não apenas sou grato com palavras, mas eu tenho um gesto de gratidão. Isso aí. E aí, mano, aconteceu uma parada que eu falei, pô, aí eu vi eles louvando assim, né, com os microfones e tal, lá tudo com excelência. Falei, preciso fazer algo com excelência para o grupo de louvor aqui. E aí eu dei uma pesquisada, dei uma estudada assim e tal. Aí achamos um microfone assim, bem top, assim, que é acho que um Shure, né, um Shure Beta 58, alguma coisa assim. E aí, cara, eu falei, pô, vai ser esse microfone. E eu fiquei relutando, cara. Relutando. E aí chegou um dia, eu peguei, coloquei na sacolinha, levei, cheguei lá na mesa de som, expliquei pro cara e tal. E aí, antes eu até fiquei meio assim, perguntei pra ele antes. Ele falou, não, pode trazer, levei, cheguei lá, coloquei pra ele, falou assim, cara, isso aqui é um microfone bom, cara. O outro Anderson, né, que é que temos vários Anderson ali. Tem um monte de Anderson. Ele tava ali no som. E o Daniel falou assim, cara, você não quer vender? Eu converso com o pessoal pra comprar e tal. Eu falei, não, cara, eu não quero vender, cara. Eu só quero doar. Bah. Só quero deixar aqui pronto, cara. Só isso. E, cara, mas você não quer vender? Tem certeza? Eu falei, não, cara, só quero doar, cara. Tudo. E deixei lá. Mas quando eu fiz aquilo e eu saí dali, eu saí com um alívio tão grande, cara. Tão grande, mas tão grande. Conversei com meu filho, conversei com a minha esposa pra fazer isso. Saí com um alívio tão grande, cara. E senti realmente que eu tinha feito algo e demonstrado que eu estava sendo grato. Isso aí. Eu senti isso, cara. Eu senti isso. E naquele momento, se eu pudesse, eu compraria 3, 4, 5, mano. Entendeu? Não, isso é inexplicável. Cara, né? Só isso tu consegue inexplicar, Dialdo, porque é natural, né? Flui, é natural. Exato, cara. É bíblico. Não é por força nem por violência. É natural, flui. Ah, eu quero, Deus desperta. E às vezes a gente luta contra isso, né? Exatamente, cara. Então, aquele dia, assim, cara, foi fantástico. Entre muitas coisas, se eu for falar, cara, assim, eu fico... Cara, eu tenho que demonstrar de alguma coisa. Porque, assim, eu tenho uma dívida impagável. Como eu nunca vou pagar, eu vou sempre ter que fazer alguma coisa. Sempre ter que fazer alguma coisa. Então, é aquilo, cara. Sempre. A gente vai movimento, só... né? Se movimentar. Movimento. Se movimenta. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Tava no HQD não sei se você tava ali, do futebol, e o Carlos César falou sobre isso. Que o Ronaldinho Gaúcho, na época do Atlético Mineiro, falava isso. Ele dizia o seguinte... chegou um cara pra ele, pô, tu não passa a bola pra mim, tu não passa a bola pra mim, tu não passa a bola pra mim. O Ronaldinho olhou pra ele, Ronaldinho, dos melhores jogadores do mundo, olhou pra ele. A preferência do passe é sempre pra quem tá em movimento. Então, se nós nos movimentar, tu vai receber o passe. Essa é boa. Essa é forte. Então, tipo assim, olha só, é a mesma coisa com Deus, se movimenta, faz alguma coisa. Igreja, por isso que as nações desse forma, porque tá em movimento. A gente tem que estar no mesmo ritmo, sempre em movimento. Exatamente. Quantos minutinhos já tem aí? Tem 56. Ah, tá bom, dá pra gente levar mais uns minutinhos aqui. Vamos. E é isso, cara. Então, essa é a realidade, cara. Então, a Igreja das Nações tem muito, muito disso. É uma igreja que realmente tem vida, né? Antes eu descobri depois que o nome era Vida para as Nações. Vida para as Nações. Assim. Tem vida, realmente. Igreja Vida Nova, Vida para as Nações e agora Igreja das Nações. E agora Igreja das Nações, pronto, já era. Legal. Então, cara, ela tem muito disso. Eu me sinto muito bem naquela casa, muito feliz. Não me vejo mais fora dali. Não me vejo. Não tem como eu me ver fora dali. Eu acho que qualquer outra pessoa. Mas assim, cara, hoje eu vejo também um crescimento, sabe, bem acelerado, né? Que é uma palavra que o pastor Robson sempre libera ali. Que temos que ser... Deus quer acelerar as coisas na nossa vida. E tudo que Deus quer fazer realmente é acelerado. Mas nós é que atrapalhamos o processo. Nós é que chegamos ali, às vezes, e atrapalhamos o agir de Deus. Pisamos o pé no freio ali. Deus, não, filho, quero pra já. Então, cara, ali tudo é muito pra frente. Sabe, outra coisa que me chamou a atenção e que Deixa realmente... eu tomar uma água aqui agora. Fica à vontade. Que me chamou a atenção... Também, se você quiser. A praça. Praça de convívio também. Aquele ambiente de tu ir, vamos... Em vez de tu ir atrasado pra igreja, vamos fazer o seguinte, vamos 6 horas lá. Vamos ficar todo mundo lá sentado, tomando um café, compartilhando, rindo, brincando, resenha, um pegando no pé do outro, brincando. Cara, isso ali é fantástico. Daqui a pouco todo mundo já entra pra celebração. Já entra e aí não é uma... pau. E tu já tá naquele ambiente, né? Tu já tá convivendo com as pessoas, tu já tá naquele ambiente, tu entra com outra pegada dentro da igreja. Já bem família mesmo. Família. Né? Bem Família. Você falou a palavra agora que dá pra... O slogan da igreja, né? Família para novos começos. Já começa. Família. Tu se sente acariciado como família. Exatamente, cara. É umas paradas assim que é bem...
bem marcante nas nossas vidas, assim. Da praça, então, cara, E o café é gostoso, hein? pô, nem falo. Nossa, Não, o café... Aquele pãozinho lá com costela lá. E aquele com cheddar? Nossa, aquele é aí fantástico. Aí é pra judiar, Não, né? aquele é pra judiar. Só uns momentos que eu não passei legal ali na praça, e esses momentos não foi legal pra mim. Porque quando, logo no início que eu comecei a tratar ali sobre a questão da Beth lá, o que acontece? Naquele momento, cara, deu uma... Naquele momento, assim, foi bem chocante, assim, pra mim, porque tantas coisas gostosas e eu não podia provar nada. Aquele não foi legal. Eu ficava só olhando assim, a água correndo na boca, assim. Nossa. Mas tá valendo, né? Pra Tá gente que gosta de café, nossa, a qualidade do café, o jeito que é feito, o amor que eles fazem aquele café é fantástico, fantástico. Não, mas ali é outra coisa, né, cara? Ali é outra coisa. Ali, graças a Deus, eu sou bem feliz ali, nas nações ali. Sou grato. E enquanto eu viver, a minha vida é ali. Eu tenho essa dívida, não vou conseguir pagar nunca, mas eu tenho na minha cabeça que eu vou sempre poder fazer alguma coisa também. Sempre. Pra você ver, nós estamos ali há 1 ano e pouco, queimou isso no meu coração, passamos para todos ali, da liderança ali, e fomos orientados, cara. E uma das coisas que eu aprendi ali é assim, sempre quando for fazer algo, não simplesmente chegar e fazer, mas se você buscar orientação antes, os riscos daquilo não dar certo são mínimos. Diminui. Você vai reduzir muito, Claro. muito. E também, se acontecer alguma coisa, você vai ter um respaldo, você vai ter quem... Sim. Mas não, é o que o pastor Robson sempre fala. Às vezes as pessoas começam, depois que a bomba estoura, você vai lá e quer que os caras dêem uma direção, e quer que os caras resolvam. Um exemplo, dizer como resolver. E não é assim. Então, eu aprendi, então, assim, por isso que hoje, tudo ali eu procuro antes a direção para saber realmente. Né? Porque ninguém faz nada sozinho, né, Aguinaldo? Mesmo tudo que tu tenta fazer sozinho, a probabilidade do sucesso ela é bem menor. Então, assim, mesmo que seja um aconselhamento, um norte, uma experiência vivida, tu sempre precisa de alguém. Sempre, cara. Sempre que tu vai fazer alguma coisa, tu precisa de alguém. Então, no último GC agora, o Neto, que deu a palavra, ele falou sobre isso. A dependência não é ruim. Deus, ele nos quer dependente de pessoas. Sim, da esposa, de um líder. Não dependente no sentido, não, eu só ando se ele andar. Não, mas dependente de um conselho, de um alinhamento. Porque Paulo diz isso, né? Não é bom que o homem viva só. Não é bom. Senão todo mundo ia viver só, solitário e cada um por si. Então, o cara que quer viver sozinho, então... Não dá certo. Então, ter pessoas é fundamental. E ainda mais quando tem pessoas desse calibre, né? Tem pessoas, o pastor Hobbit aconselhando social, a fazer. Né? Não, é fantástico. Pastor. Ali o pastor Robson ali. Todos ali, né, cara? Assim, poxa, cara, ali. Eu sempre falo que o pastor Robson só tem um defeito, né? Qual? É corintiano, né? Não dá, né? Nem vou te contar uma parada não. aqui. Mano, né? Não, vamos deixar aqui, vamos desligar o microfone aqui. Ô, pastor Robson. Ele falou aqui, me fez lembrar, meu Deus do céu, de algo que eu fiz. Só Deus, o senhor e eu e o mineiro. Eu vou te dizer um negócio. E o Kenny sabe. Só não dá pra convidar o Filipão e o pastor Rob junto aqui, tá? Palmeirense e corintiano na mesma mesa não vai dar certo. Eu acho que eu vou tentar, então. Agora você me... Eu acho que eu vou tentar. Tenta colocar pra ver o que vai dar. Eu acho que eu vou tentar. Bota insegurança aí na porta. Eu acho que eu vou tentar. Mas é aquilo, né, cara? É aquilo. Isso é que é o gostoso. Às vezes lá em cima ele brinca, né? Ele brinca, ele fala. Com relação a né? isso, né? Com relação a isso, assim, ele brinca. Pastor Robson, meu Deus do céu, além de um pastor, é um paizão, né? Um paizão e cara, é bom estar com ele. Eu até falei com antes, essas paradas assim, tipo assim, cara, ele é um pastor que, tipo assim, bate forte e não machuca, né? Te causa uma dor, mas não machuca, né? Ou seja, ele bate, mas não deixa ali o machucado ali, né? Então, cara, assim, pastor Robson, cara, é um cara que eu olho e falo, meu Deus do céu, só tenho que agradecer, né? Como todos ali, como o Ramon, pastor Ramon, como o Neto, como o pastor Elton, todos ali, né? Assim, graças a Deus nós somos bem servidos nessa baixa. Não temos o que reclamar. Se não fizermos acontecer, é porque realmente não queremos. Porque por falta de ensinamento, instrução, não é. Eu digo por mim, cara. Sabe o que agrega no ensinamento? O exemplo? Porque eles não lideram por exemplo, eu não tinha o hábito de ler. Tá? Eu sempre nunca tive esse hábito de ler.
Quando eu cheguei nas Nações, eu digo, se eu não ler aqui, eu vou ficar para trás. Eu vou perder em conhecimento, porque o Pastor Hobbit debulha um monte de livro que lê. Olha, pega isso, pega aquilo. A minha esposa faz artesanato, ele diz, para artesanato, lê esse livro. E isso vai te impulsionando, realmente ele fala isso, vai te disparando para um novo momento. Hoje, eu acho que eu já estou no 3º livro. Eu, na verdade, assim, eu sempre gostei de leituras, né? Ele tem alguns, mas eu já cheguei a ter, acho que uns 250, 300 livros, assim. E até isso? bem mais. Só Então, que depois a gente terminou doando e tal, porque muitas caixas para você carregar. Sim. Mas até hoje eu tenho uns a ler. Tipo assim, cara, a questão da leitura, assim, agrega muito também. Agrega. Muito. Agrega. Por mais que não agregue naquele momento, tipo assim, você está lendo um livro, nesse momento, esse livro eu não entendi. Mas na frente você vai entender. É isso aí. Então, essas paradas é muito legal. E ali há um incentivo constante. Sobre o conhecimento. Exatamente. Tanto que o devocional da igreja já é um livro. Devocional na igreja não é algo, vou botar um texto, você lê a Bíblia. Não é só isso. Então, vou trazer um norte com um livro. Então, traz um devocional de livro. Além, impulsiona a leitura da Bíblia. E ainda impulsiona você ler outros livros. Exatamente. Te traz um conhecimento, embasamento, né? Exatamente. E há um incentivo ali, né? Há um incentivo enorme. Uma livraria dentro da igreja, né? Para você poder comprar os livros que passam pelo crivo dos pastores. Exatamente. Quer dizer, você não vai ler qualquer livro. Isso aí. Então, realmente ali algo, tudo vem dos céus, né? E a gente estamos bem servidos, graças a Deus. Tem ali daquela galera, dos professores ali, o pessoal do Elevation. Os cursos são fantásticos, né? Não, a gente... Cada curso que fazemos ali agrega algo grandioso nas nossas vidas, e então a gente só tem que agradecer mesmo, cara. Cara, excelente. É isso. O cafezinho hoje aqui foi, como diz o tema, com ele. Nem sequer falamos o seu nome, mas agora aí você apresenta pra galera no final e no final. Meu nome é Guilherme e é um prazerzaço. Que tratamento, cara. Ser recebido dessa forma nos dá uma alegria, cara. Nos enche de alegria. Foi ótimo conversar, foi ótimo compartilhar. Sou honrado aí de poder ter sido convidado e de verdade, tá? Prazerzaço e conta comigo pra quando precisar. O prazer foi todo nosso, cara, por você ter, assim, dedicado parte do seu tempo em estar aqui conosco, em participar desse projeto. Então, o prazer realmente foi nosso. Não vamos brigar por isso, mas foi nosso. Vamos dividir. Fechou, então. Com certeza vai vir outras vezes, porque nós vamos ter outra rodada. Vai ter rodada só com uma mulher, que no caso é Café com Ela, tal. Legal. Você está vendo ainda. Legal. E vai ter também com um casal, onde eu e ela vai também estar com um casal. E você vai ter a rodada, todos que passam aqui, a menos que a esposa, mas sempre não quero, tal, beleza, mas vai ter oportunidade de ter essa rodada também, e vai ser sempre isso, né, cara? Eu acho que, eu tenho certeza que essa é a Família Nações. Isso aí. Essa é a Família Nações. Então, assim, começamos, você fez parte desse projeto, tá fazendo história conosco, você veio aqui, cara, marcamos. Você foi um cara que eu conheci ele na praça, assim, a gente, né, um negócio, umas paradas que não dá pra se explicar. Não dá pra explicar. Mas a gente já tem um carinho, cara. Essas paradas que eu não consigo explicar. Isso aí. É um vínculo que é inexplicável. Mas acontece muito rápido, você não consegue E aí o cara já abraça, mano. Se eu precisar contar contigo, quando eu precisar eu vou estar, e tu vai saber que pode contar comigo e eu contigo. Sim. Isso é. Mano, uma parada, sabe quando eu lembro que eu te conheci, assim... Cara, foi um dia que você falou de mim assim, você só chegou, bateu assim, aí não sei o que e tal. Eu falei, pô, mano, nunca vi ele, mano. Registrou, tipo assim, no próximo, a gente já tava voando, cara. Já tava querendo o espaço. E já estão... Já, mano. Então, é isso, mano. Então, essa é a pegada, então por isso que eu te agradeço. E é isso, cara. Só temos a agradecer. Então, você é bem-vindo nesse local aqui. Vai surgir mais convites. Tamo junto. E é isso, e tamo juntos. Tamo junto, e cuidado com o café curto, hein? Tamo junto. Eu vou pedir o café logo. Então, pessoal, valeu, é isso. A hashtag Somos Nações, uma família para novos começos. Valeu, gente.